ora em todo tempo, com toda a oração, súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, e suplica por todos os santos. Meus irmãos, pode tomar os seus assentos. Meus irmãos, esse versículo, na hora que eu comecei a meditar nele, ele falou de oração. E hoje, uma das grandes dificuldades que nós está tendo é a oração. Principalmente quando tem culto de ensino, o pastor fala, chega um pouco mais cedo para nós começar a orar, para nós buscar a face de Deus, para que Ele venha interceder na hora do ensinamento, para que Ele venha interceder pelos nossos familiares, não só na hora do ensino de terça-feira, mas uma grande realidade, nós vemos que tem uma grande dificuldade dos irmãos chegar no horário. Quando fala de orar, gera uma grande dificuldade para nós. Não estou falando para vocês, eu estou incluindo eu também. Eu não sei se vocês oram quando vocês acordam. Eu não sei se vocês oram na hora que vocês vão dormir. Mas um conselho que eu dou para todos meus irmãos em Cristo Jesus: busca a face de Deus, agradeça por mais cada dia que você está indo dormir, por mais um dia que você está acordando. Eu sei muito bem, temos vivido um tempo difícil, aonde a tecnologia da internet, muito bem, às vezes de algum celular, jogos, computadores, ele arranca muito a nossa atenção. E se nós sabermos usar essas ferramentas, essa tecnologia para a parte de Deus, vai ser muito bem usada. Mas se nós não sabermos usar essa tecnologia, ela vai tirar a nossa atenção, aonde nós não vai passar a buscar a face de Deus, aonde nós vai passar não buscar orar a Deus, porque nós está tirando tempo para ficar no celular, nós está tirando tempo para ficar na televisão, nós está tirando tempo para mexer no computador, mas nós está esquecendo de algo que é muito importante na vida do cristão: a oração. Esse tema dessa pregação, meus irmãos, eu coloquei o segredo da oração. Se eu fosse dar 3 alicerces, eu daria oração, fé e palavra. O que o cristão precisa na vida para se manter firme na presença de Deus. Orando, quando você está mal, quando você está ruim, em vez de você sair, em vez de você fazer algo, dobre o seu joelho, ore. Porque aquele momento Deus está te vendo, você está orando. Você orando, você vai fortalecer a sua fé. E se você fortalecer na sua fé, automaticamente você vai conseguir focar na palavra de Deus. É o que precisamos, focar na palavra de Deus. Um tempo, meus irmãos, aonde nós passamos uma grande parte da nossa vida, eu vou ser transparente, um pouco é no serviço. Lá você pode ter o seu momento a orar a Deus, você pode ter o seu momento de buscar a Deus, mas principalmente nas nossas casas, dentro dos nossos lares, nós temos que buscar a presença de Deus. E nesse versículo, ele deixa bem claro: oração súplica. Algum dos meus irmãos pode levar em mente que entende de Bíblia, busca sempre fortalecer da palavra de Deus. Você tem se humilhado a Deus? A humilhação que eu falo é contramão da do mundo.
Você tem orado a Deus na súplica, pedindo a Deus com amor, com entendimento? Você tem orado a Deus? Você tem suplicado a Deus nos seus momentos difíceis? Você tem orado a Deus nos seus momentos bons? Porque nós só lembra de Deus quando nós está na dificuldade. É uma grande verdade. Vocês podem acreditar, meus irmãos. Lembra de Deus na sua melhor fase. Lembra de Deus no seu melhor momento. Se está tudo indo bem, glorifica o Senhor. Ore Ele mais, porque Ele está te abençoando. Glória a Deus. E hoje uma das grandes dificuldades, até quando o nosso presbítero dava um ensino para nós, ora por mim lá. Meus irmãos, a gente tem uma grande autoridade, quando nós está em comunhão com Deus, de orar a Ele. Quando você ora, Deus está lá em cima, Ele está vendo que tem um servo dEle, buscando a face dEle. E hoje, uma das grandes realidades, meus irmãos, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos na dificuldade da finança, quando nós estamos na dificuldade do que seja, meus irmãos, nós só lembramos de Deus quando aperta. Graças a Deus, meus irmãos, não estou me gabando, mas eu agradeço a Deus todas as minhas noites. Quando eu não oro, eu fico muito mal. Falo, meu Deus do céu, eu esqueci de orar ao Senhor. E uma das grandes coisas que a gente precisa fazer é buscar a face de Deus. Quantas vezes Jesus aparece na Bíblia indo para os montes, indo para os desertos, indo buscar a face de Jesus, buscando a face de Deus, orando, os seus discípulos. Hoje, meus irmãos, eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Ontem, eu estava no mesmo lugar de vocês. Quando eu estou trazendo a palavra do Senhor, eu estou aprendendo algo novo. E esse algo novo, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que transmitir, eu tenho que plantar para alguém. E voltando no início dessa palavra que eu falei, da tecnologia em questão, que ela pode trazer benefício para nós. Se nós usar a internet, o nosso Facebook, o nosso Instagram, para falar de Deus, para orar a Deus, fazer uma live, nós estamos usando essa tecnologia para servir ao Senhor. Faz uma live, eu estarei orando pela vida de vocês. Deixa um amém. Você está fazendo a obra do Senhor. Mas quando nós deixamos incomodar, esquecer da oração, esquecer do jejum, esquecer de estar em comunhão com Deus, meus irmãos, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Quando nós não está fazendo aquilo que Deus tem nos ordenado, que é orar, buscar a face do Senhor, não está jejuando ao Senhor. Seja verdadeiro, meus irmãos, vocês têm jejuado todas as semanas, como nós tem em sexta-feira? Nem sequer 4 horas. Eu não vou mentir para vocês, o pastor mudou para sexta,
mas eu já me acostumei em jejuar quarta-feira. Quarta-feira eu jejuo até na hora do almoço. Eu busco a face do Senhor. E eu acredito que todos que estão aqui também têm jejuado para se fortalecer de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sempre orando, guiado pelo Espírito Santo. A oração deve ser feita no Espírito, seja segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos, meus irmãos, tem resposta. E tem resposta. Até esses dias, meus irmãos, um pequeno testemunho. Eu estava procurando uma casa. E minha esposa, você não está indo atrás de casa, você não está indo atrás de casa. A única coisa que eu falava para ela assim, está na mão de Deus. Realmente, eu não saí algumas vezes, passamos no Bom Viver, em alguns lugares, para ver de carro se nós achava a casa. Mas no meu consciente, com Jesus Cristo, eu orava, Deus, me arruma uma casa. Eu preciso sair daqui. E os dias foi se passando, nós tinha 30 dias, foi se passando. Até então, eu vou falar a verdade para vocês, que a casa chegou, bem dizer, na minha mão, assim, Eu conversei, passou 2 dias, a mulher me respondeu, passou o contato do sogro dela e a casa veio. Então, Deus, Ele sempre está nos ouvindo. Deus sempre está ouvindo aquele que está buscando a tua face. Nós não podemos deixar nos esfriar. Nós precisamos estar sempre orando, sempre buscando, sempre na súplica, sempre buscando mais. Nunca parar, meus irmãos, porque nunca vai estar bom para nós. Porque sempre vai ter um lado da nossa vida que vai precisar de Deus. Não se contenta, eu já estou cheio. Não, nós precisamos mais e mais e mais. Aleluia, glória a Deus. Eu vou trazer alguns versículos, meus irmãos, aonde os profetas orou e Deus agiu. Minha esposa citou aqui no louvor, Daniel. Quando pegaram ele orando na Babilônia, aonde que não era para ele orar, que o rei tinha apoiado no decreto, jogaram ele na cova do leão. Ele orou a Deus e nada com ele aconteceu. Porque era um homem de fé, era um homem usado, era um homem temente a Deus. Se você pegar para ler a passagem de Daniel, você se impressiona, porque era um homem diferenciado. E nós precisamos ser assim como Daniel, o homem que desviava das coisas que não era do nosso Deus. Até a comida que era oferecida aos deuses dele, ele não comia. Ele comia as verduras, as coisas que eles plantavam, mas ele não comia as comidas. Porque ele servia um Deus, ele orava a um Deus, ele tinha um Deus, que é o Senhor dos Exércitos, aonde nós devemos orar e exaltar Ele. Juízes, aonde Salomão orou a Deus pedindo força para se vingar. Deus foi lá, retribuiu a força dele. 1 Reis, capítulo 3. Salomão orou a Deus e fogo desceu do céu. Que tremendo, meus irmãos.
Segundo as Crônicas, capítulo 7, Salomão orou a Deus de novo, e Deus jogou fogo, invadiu o templo, tomando tudo de glória. Nós estamos preparados para Deus derrubar a glória dele? Nós estamos com o nosso alicerce firme na oração? Porque a glória de Deus, quando ela descer, meus irmãos, nós temos que estar preparados, senão ela não vai descer. Nós temos que estar em comunhão com Deus, em oração, em fé e palavra. Jesus não deixou de orar. Isso aqui é tão sério que até Jesus entende que é necessário orar. Jesus orava, Jesus buscava. Olha que ele é filho do homem. Imagine nós que somos criatura, mas quando nós aceitamos a Deus, oramos a Deus, nós somos servos. Imagina Jesus, que era filho do homem, do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, orava. Imagina nós, meus irmãos, como nós precisamos orar. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos, crente, é orar. Você pode observar na nossa igreja, quando vai orar, nós temos uma grande dificuldade, mas eu tenho fé que Deus vai libertar nós dessa dificuldade, como nós e todos os crentes, todos os evangélicos, dessa dificuldade de orar. Hoje nós vamos sair daqui cada vez mais buscando a face do Senhor, cada vez mais orando a face do Senhor. Mas sendo quem Jesus é, para ser exemplo, ele foi para o joelho, ele orou, ele buscou. Imagine nós, ele sentou no trono do lado de Deus. Meus irmãos, o que nós faz é muito pouco, meus irmãos. Nós precisamos buscar mais, orar mais. Uma coisa eu vou falar para vocês, vai vir o acusador. Ele vai vir, não ora não, você é pecador, você fala mal, você ora mal, ele vai jogar setas para nos desanimar. Mas eu tenho uma palavra aqui, tremenda, tremenda. O sangue de Jesus nos purificou naquele dia. Nós precisamos orar. Por mais que ele venha lançar seta, não ora. Sua oração está sendo feia. Deus não vê a oração. Deus não vê o jeito que você está orando. Deus vê a sua intenção de orar e buscar a face dele. Deus, ele está se importando com o seu passo. Deus, ele vai te aperfeiçoar cada vez mais. Ele está vendo que você está sendo uma bênção. Então eu vou aperfeiçoar a minha serva. Eu vou aperfeiçoar o meu servo. Ele está orando, ele está me buscando. Lembra, meus irmãos, que o sangue de Jesus nos purificou. Você tem autoridade para orar pela sua família. Você tem autoridade para orar pelos seus filhos. Aleluia, glória a Deus.
Meus irmãos, ai se Deus cumprisse tudo que nós pedisse em oração. Ai se Deus cumprisse cada coisa que nós pedisse a Ele. Mas como assim, meu irmão Jesus? Pastor Levi, em Penápolis, o povo gostava dele no ministério de louvor. Mas Deus falou, não, seu propósito é pregar. Pregador da palavra. Às vezes ele orou, pediu a Deus para ele cantar, mas Deus, não, você vai ser pregador da palavra. Quantas vezes nós estamos orando para ser um diácono, mas não, você vai ser um missionário. Às vezes nós estamos orando para ser um professor, para ser algo, mas Deus, não, você vai ser um evangelista. Jesus já frustrou alguma sonho seu? Fica uma pergunta. Por que ele nos frustra? Meus irmãos, por que Jesus nos frustra? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem um propósito naquilo que você está jejuando? Aí teve um estudo aqui que foi muito importante. Meu Deus, eu orei, eu busquei, porque o Senhor não está me atendendo, porque o Senhor está me frustrando. Primeiro, Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós temos orado a ele aquilo, mas aquilo não é para você. Ele vai lá e entrega o que ele quer, o que você seja, não o que você quer. Ele é onisciente, ele sabe de tudo o que a gente vai precisar. Às vezes nós estamos orando, está buscando, meu Deus, isso não acontece. Mas às vezes, meus irmãos, a nossa oração, Ele está ouvindo, mas às vezes nós estamos pedindo algo que não é para nós. Às vezes nós estamos orando por algo que não é para você, que Deus quer que você segue naquilo. Deus, Ele sempre vai trazer algo melhor para você. Deus sempre vai ver algo melhor para o seu ministério. Às vezes eu estou pregando, mas eu não sei se o propósito de Deus seja daqui para frente, se eu seja um pregador. Se for para servir, eu vou servir. Eu busco a face dele. Mas se daqui a amanhã ele falar, o Senhor Jesus, você vai servir, você vai ser um diácono, você vai ser um obreiro, eu vou pegar a bênção dele e vou agradecer muito. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que às vezes nós ora, nós busca, por mais que Deus é onisciente, às vezes você até acertou no que era para você, mas tem uma coisa que impede de chegar essa bênção em você. Tem algo que não deixa essa bênção chegar até você. E eu falei, o sangue dele nos purifica. Às vezes nós está orando, está jejuando, está buscando, mas só que se nós estiver fazendo um pecadinho,
como Deus vai te abençoar, meus irmãos. Às vezes você até acertou o que era para você. Você está orando no propósito certo, no caminho certo. Mas às vezes nós estamos pecando em pequenas partes das nossas vidas. Nós somos seres humanos. E a gente precisa observar da onde estão os pequenos erros. Porque dos pequenos surgem os maiores. E nós não podemos deixar esses pequenos nos atrapalhar. Nós não podemos deixar esses pequenos erros impedir que as bênçãos do Senhor não alcancem nós. O sangue de Jesus nos purifica, mas nós também precisamos vigiar nas nossas bocas, dos nossos olhos. Não é só a língua que é o chicote do corpo, não, meus irmãos. O olho, o ouvido também é. Você pode perceber que é os membros mais pequenos do corpo, aonde faz uma diferença muito grande na vida de um cristão. A língua, os ouvidos e os olhos. Nós não podemos deixar isso nos atingir. Foi igual eu falei. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é onisciente. Às vezes nós temos buscado, temos clamado por algo que não é para nós. Mas para a graça dEle, para nos fortalecer, Ele sempre vai dar o melhor para nós. Mas tem um pequeno detalhe que eu falei. Às vezes nós temos buscado, nós temos acertado pequenas coisas, impede grandes bênçãos de chegar em nossas vidas. Hoje você está tendo mais uma oportunidade, meus irmãos. Cada um de vocês está tendo mais uma oportunidade. Eu também estou tendo mais uma oportunidade de fazer diferente, de vigiar mais nas minhas falas, nos meus olhares, em cada ponto que me prejudica perante eu e Deus. E cada mensagem que é pregada aqui, meus irmãos, agora é tremendo, meus irmãos. Deus está anotando lá. Você teve mais uma oportunidade de fazer diferente. Porque nesse dia você ficou ciente do que precisamos fazer para estar no caminho de Deus. Hoje vocês estão ouvindo uma palavra de Deus. Hoje vocês estão saindo cientes. E Deus está anotando lá. Os meus servos teve mais uma oportunidade de fazer diferente. Quando eu estou pregando, quem seja o pregador, meus irmãos, nós está saindo com uma oportunidade de fazer diferente. Não é fácil, não é fácil. Mas quando nós põe Jesus no primeiro lugar da nossa vida, tudo vai entrando na linha. Eu sei que uma vida no relacionamento não é fácil. Eu sei que uma vida com um familiar não é fácil. Mas só que, lembra-se, nós temos um Deus que tudo pode. E quando nós cremos nele, Ele realiza aquilo que nós temos pedido a Ele. Mas nós não podemos estar corrompidos. Nós pedimos, nós buscamos. Mas nós temos que estar limpo.
Se errou, fala: meu Deus, me perdoa, me ajuda, Senhor, me combater nessa parte que eu estou tendo dificuldade. Essa semana mesmo, eu não vou falar para vocês que foi fácil não, meus irmãos. Foi difícil. Luta, atrás de luta, dentro da minha casa. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, nada me abalou, nada me parou. Eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês. Grava essa palavra, meus irmãos. Vamos sair daqui com foco de orar, jejuar. No início eu falei, se fosse para me dar 3 bases, 3 alicerces, é a oração, é a fé, é a palavra de Deus. As escrituras de Deus, ela renova todo o amanhecer. Hoje eu estou trazendo essa palavra, mas se amanhã alguém da nossa igreja, ou um pregador de fora, ler, ele vai passar totalmente diferente, porque a palavra de Deus, ela renova todo dia. E hoje nós estamos tendo mais uma oportunidade de sair renovado, de fazer as escolhas, as orações que Deus tem confiado em nós. E assim eu agradeço pela essa oportunidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo quer dizer, meus irmãos. Deixa ele agir na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu serviço. Mas lembra-se, oração é o segredo de tudo. Tá difícil, ora. Ora. Nós não podemos perder esse costume. Nós não podemos perder esse foco. Oração. Nós orando, Deus sempre vai estar nos acompanhando. Uma salva de palmas para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço essa oportunidade.